Vamos iniciar nossos estudos de hoje. Eu estava pensando em falar uma coisa, mas vamos deixar essa coisa para depois, porque o Reinaldo tem ali umas questões que ele queria discutir. Então vamos dar uma prioridade para isso. Certo. E é bom porque os outros escutam. Em mediunidade, existe uma grande distância entre a teoria e a prática, certo ou errado? Tem médiuns que dizem que na psicografia, por exemplo, os espíritos lhes ditam palavras por palavras, frases por frases. É assim que funciona? Outros afirmam que os espíritos comunicantes lhe tomam o braço e o movimentam, como se ele não passasse de um apêndice mecânico. Outros ainda na incorporação dizem que sente como se o espírito comunicante entrasse no seu corpo e que perdesse totalmente a consciência do fenômeno. Eu gostaria que você explicasse isso para nós. Então são 3 situações ali referidas e as 3 são diferentes, mas são verdadeiras. Então, elas não são mutuamente exclusivas. Quer dizer, uma não anula a outra. Elas são possíveis, porque existem tipos de mediunidades diferentes e cada um dos tipos pode abrigar uma daquelas questões ali. Numa primeira abordagem, aquela que citou ali, o espírito, ao psicografar, os médiuns têm a impressão que os espíritos estão falando palavra por palavra e eles vão então escrevendo. Mas isto não é verdade. Não é assim que funciona, não. Palavra por palavra, não. Porque para ser assim, era preciso do médium ser alheio ao conteúdo da mensagem. Por exemplo, um executivo pode ditar uma carta para uma secretária e a secretária pode não entender nada do assunto que ele está ditando. Mas ela sabe escrever. Então ele vai falando e palavra por palavra que ele fala, ela copia lá. Não é assim que o espírito opera. Porque se fosse assim, o médium era totalmente alheio ao fenômeno. Ele era um mero instrumento. Neste caso, se fosse assim, nós cairíamos nesse segundo caso aí, em que o espírito, como que, pega no braço do sujeito e a mensagem vai do espírito para o braço e do braço para a caneta lá. Isso até que existe. É um fenômeno relatado na literatura. Mas não é aquele primeiro caso em que o médium é consciente e o espírito está lá se comunicando através dele e ele está escrevendo a mensagem. Mas neste caso aí, o médium tem que ter um conhecimento do assunto de que trata o espírito. Então, se o espírito, por exemplo, for falar sobre como fazer um bolo de laranja, agora, se for psicografar por meu intermédio, eu vou ter grande dificuldade de psicografar essa mensagem, porque eu não sei nada sobre bolo de laranja. Se falar em bolo de laranja, para mim, eu penso que tem que pegar o caldo da laranja e misturar nos ingredientes ali, que eu nem sei quais são. Deve ter farinha, deve ter ovo, deve ter manteiga, que acho que essas coisas tem tudo quanto é bolo. Deve ter sal,
para dar um tempero de contraste. Quer dizer, isso é o que é o cálculo que deve ter. Agora, fala quanto de farinha, quanto de sal, quanto de açúcar. À vontade, né? Você joga lá assim e olha para... Quer dizer, o meu bolo não ia sair. Agora, eu não tenho... Todavia, eu tenho uma ideia do que é que tem um bolo de laranja, né? Mas vamos supor que ele estivesse falando sobre fabricação de parafuso num torno. Aí é que danou tudo, eu não entendo nada disso. E não ia entender de fresagem, daquelas palavras que eles usam lá, não sei nada daquilo. Então seria muito difícil para eu psicografar uma mensagem dessa, sendo eu médium consciente, como a maioria dos médiums é. Então, a maioria que é consciente é assim. Eles precisam de saber o assunto de que vai ser tratado lá durante o trabalho. E aí então, na hora que a mensagem surge, a ideia vem na mente do médium e ele compõe a frase, igual na psicofonia. Na psicofonia normal dos médiuns, aí, os médiuns falantes, o espírito tem um processo ali de envolvimento do médium através do transe. O médium entra em transe. Durante o transe, quer dizer, o transe é uma espécie de aumento da intensidade fenomênica, do processo fenomênico. Aumenta por meio de técnicas orgânicas. A cabeça do médium como que fica mais vibrante, o médium fica como que meio fora de si, meio sonolento, Durante o transe, o médium se altera psiquicamente e fisiologicamente. Não altera muito, mas altera um pouco durante o transe. E é esta alteração que facilita a captação da mensagem. O médium fica mais médium. Vamos dar um exemplo. Assim como um atleta desses que fazem apresentação, vamos pegar aí, por exemplo, um equilibrista de circo. Um daqueles atletas de circo, né? Ele chega lá e faz cada coisa, né? Baseado em força, em destreza, em habilidade. Ele fica de cabeça para baixo, fica com a mão só lá e levanta o corpo todo. Aqueles negócios que vocês já viram, né? Antes de entrar lá, o artista precisa entrar em transe. Porque se ele for lá sem o transe, ele não faz aquilo que ele faz. O que é o transe aí neste caso? Não é transe, evidentemente, é um preparo. Então é um esquentamento. Ele gasta uma meia hora lá, alongando, mexendo, fazendo, e puxa para cá, e puxa para lá, e faz não sei o quê. Porque ele vai preparando a musculatura dele, que se chama uma espécie de esquentamento. Ele vai adestrando, habilitando o corpo, os músculos, para que os músculos estejam de prontidão. Aí eles vão começar a função. O médium, para entrar, para oferecer o fenômeno, ele tem um negócio desse, um aprontamento, um estado de chegar à prontidão. É um preparo para a prontidão. Isso chama transe. Na hora que ele entra no transe, ele está no seu best, no seu melhor, na sua melhor competência para o fenômeno. Aquela competência que ele tem para captar, quando ele está em transe, ela fica no seu máximo. Bom, isso aí é o preparo fisiológico do médium. Agora, o preparo psíquico não é o transe.
O transe é o preparo só fisiológico. O preparo psíquico, às vezes, se dá antes, antecipadamente, bem antes da sessão mediúnica. Pode acontecer até de noite, quando o médium vai dormir, o corpo dele entra em sono e o espírito que ele chama alma, né? Porque encarnado chama alma. O espírito encarnado recebe o nome de alma, né? Então, a alma pode estar acordada e o corpo está dormindo. Que a alma é diferente do corpo. O corpo fica lá dormindo e a alma acordada, ela pode sair do corpo. Esta saída chama-se desdobramento. Desdobrar-se, né? Então a alma desdobra, quer dizer, ela sai do corpo. Chama desdobra. E ela sai, mas fica presa ao corpo por uma ligação de natureza psicofísica, psicobiofísica chama. Psicobiofísica. É esta ligação psicobiofísica energeticamente se traduz por um laço luminoso, assim, colorido, que é uma onda luminosa, uma onda de luz. É mais do que luz ali, né? É uma energia mais do que luz. Esta substância que compõe o laço tem uma luminosidade. Então, esse laço prende o alto da cabeça do corpo com o alto da cabeça do corpo lá da alma, que é um outro corpo que saiu, né? Então, aquela alma está encarnada, mas ela pode sair agora. E o corpo fica vivo por causa do laço que está ligando a alma com o corpo. O corpo fica vivo por causa disso. Porque se romper esse laço, o corpo morre na hora. Mas romper esse laço não é fácil, não. Ninguém pode cortar esse laço com tesoura, por exemplo. Não tem isso. Porque é uma onda eletromagnética, é uma luz, né? Você não corta um facho de luz com a tesoura. E aí a alma, fora do corpo, ela pode ir a diferentes lugares, fazer diferentes coisas. Uma das coisas é sentar com uma pessoa lá, que fala assim, olha, amanhã lá na sessão eu vou passar uma mensagem lá para o pessoal, através de você, médium, né? Porque o médium é a alma. O corpo é um instrumento de manifestação da alma. Então, eu queria que você estivesse preparado sobre o conteúdo da mensagem aqui, para você ter facilidade de amanhã, na hora que eu falar, você poder ajudar na construção das frases. Porque eu vou chegar lá e vou te passar a ideia. Você não vai me ver nem me ouvir. Eu vou passar por telepatia. E você, para facilitar, vai estar em transe, porque no transe facilita o processo. E aí eu passo, eu falo, o seu psiquismo capta a ideia. E você, com os seus recursos, constrói a frase. Essa frase construída pode ser falada ou escrita. A psicografia, nesse caso, é igualzinha à psicofonia. Você tanto pode falar, como pode escrever. Ou seja, veio mente a mente, telepaticamente. Este é o primeiro caso, esse citado aí. Quer dizer que não é palavra por palavra que o Espírito está falando. Ele falou a ideia e o médium construiu a frase. É o primeiro caso. Agora, no segundo caso, é a do médium, assim, semi-consciente. Semi-consciente, mas tem dois tipos de médium semi-consciente. Aquele semi-consciente para a mensagem telepática, que é um subcaso do primeiro, né?
Então, o primeiro caso, nós poderíamos ter 3 tipos de médiuns quanto à consciência. O primeiro caso é que o indivíduo está plenamente consciente. Nós caímos, então, nesse primeiro caso falado aí. Se ele está semiconsciente, e o terceiro seria em que ele está inconsciente. Pois bem, se ele está semiconsciente, é aí que tem 2 casos. A mensagem pode entrar semiconscientemente pela mente dele, por processo telepático. Esse é o semiconsciente normal. Porque tem o semiconsciente mecânico, que é outra coisa. Aí, no semiconsciente mecânico, o espírito vai usar, para escrever, estou falando, o espírito vai usar o braço do médium e vai passar a mensagem e o médium vai escrever. Mas a mensagem vai entrar pelo braço, pela cabeça do médium, né? Pela mente. Porque ele passou telepaticamente. Mas o médium não precisa de ter aquele preparo todo de captar a mensagem e escrever as palavras, porque o espírito vai usar uma parte de modo meio mecânica, porque ele vai acionar aqui no braço, tem um plexo aqui, ó. Plexo é um conjunto de nervos, aqui ó, nessa região. Isso é fisiológico, está no corpo da gente, chama plexo humeral. Húmero é esse braço aqui, não. Esse osso aqui, ó. Né? Esse osso aqui chama húmero. E aqui em cima, onde o húmero se liga com a homeoplata, que é aquele osso de cá assim, aquele largo aqui, ó. E com a clavícula que vem para cá assim, ó. Esse aqui, ó. É tudo aqui. E aqui tem um feixe de nervos. Nervos orgânicos mesmo. E tem o correspondente aos nervos no perispírito, que chama plexo, ou centro de força humeral. É no perispírito. Então, o espírito pode ter condições de acionar o plexo humeral com a mão e com a vontade dele. Então, uma parte da mensagem vai ser direta por aqui. E a outra parte vai ser por aqui. Porque o espírito está pensando e irradiando para o médium. E ele capta, mas ele capta só uma parte, porque a outra parte está sendo captada por aqui. Então, nesse caso, o médium tem mais facilidade de escrever. O Chico Xavier era assim. Ele captava por aqui e por aqui. Ele sabia o que estava acontecendo. Bom, com o tempo, o médium pode até vencer a semiconsciência e se tornar bastante consciente, mesmo o espírito ajudando por aqui. Porque facilita muito mais, o médium escreve com muito mais facilidade. E a mensagem sai com um grau de precisão maior do que sairia se fosse só por aqui. Esses médiuns semimecânicos são muito mais raros do que os médiuns semimecânicos ou semiconscientes. Né? São muito mais raros do que os médiuns conscientes. Os conscientes são os mais normais. 90% ou mais dos médiuns são conscientes. Uma parte pequena pode ser semiconsciente. E uma parte pequeníssima é que vai cair nos inconscientes. Nos inconscientes, o médium sente uma espécie de, como que se o espírito tivesse entrado dentro dele, mas não entrou. Aquilo é energia, é fluido. Fluido era o nome usado no espiritismo, né? Muito usado. Allan Kardec usava essa palavra, fluido. Porque na época de Kardec, a palavra energia não era conhecida. Se fosse, ele falava energia, ele não falava fluido. Porque fluido tem outro significado na física ou química científica de hoje, né?
Em física a gente chama de fluido qualquer líquido ou qualquer gás. Chama fluido. E no espiritismo, fluido é aquela energia psicofísica que o espírito aciona para atingir as pessoas encarnadas. A gente chama de energia. Bioenergia. A bioenergia do espírito é diferente da bioenergia minha. Então, a do espírito é de mais sutil, melhor qualidade e tal. Então, ele pode me influenciar com aquela bioenergia. Quando eu vou aplicar um passe, eu vou oferecer a minha bioenergia, mas misturada com a bioenergia do espírito que coloca em mim e eu coloco tudo lá, a minha e a dele, lá no sujeito que está tomando o passe. Bem, então esta bioenergia do espírito pode ser usada com outra finalidade diferente daquela de fortalecer o corpo do sujeito através do passe. A bioenergia pode ser usada no sentido de acionar com mais facilidade a energia mental que está entrando pela mente do médium e fazendo com que o médium escreva. Aí o espírito pega uma carona e fortalece essa energia através do braço, com a mente dele. E aí o médium psicografa de um modo mais exato, mais adequado do que ele faria se estivesse agindo sozinho. Agora, no terceiro caso, quando o espírito, o médium, tem uma faculdade de deslocamento da alma para fora do corpo, para dar facilidade ao espírito de incorporar na mente. Agora, essa incorporação é mental. Porque o espírito não precisa entrar no corpo, ele pode ficar aqui ao lado e acionar a mente do médium que está fora do corpo. Você lê isso direitinho no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Aquela dona Eugênia, ela saía do corpo. Quando chegava o benfeitor espiritual, ela saía do corpo e entregava o corpo. Bom, benfeitor, ela não precisa vigiar, não precisa nada, né? Ela entregava o corpo, o espírito então tinha total facilidade com ela, com a comunicação. Era como se o espírito entrasse no lugar da alma que saiu. Mas não entrava porque energia mental não precisa entrar lá, né? Ela pode ir lá daqui. Já está lá. Então é ligação mental. Então é por isso que o médium sente uma espécie de calor, de compostura, como se o espírito tivesse entrado dentro do corpo dele. É por isso que chama incorporação. Incorporação, a rigor, só existiria nesse terceiro caso. Só aí que tem incorporação. Nos outros dois casos não tem. Mas o povão, para simplificar, por isso que a prática é diferente da teoria, né? Na prática a teoria é outra, né? Então, aí o povão simplificou e chama de incorporação qualquer mensagem que o espírito está dando através do médium. O povo chama aquilo de incorporação. O espírito incorporou e falou. Aí todo mundo tem aquela impressão que o espírito incorporou, entrou dentro do corpo e falou. Eu assisti um filme uma vez chamado Marte Invade a Terra. Então os marcianos chegavam lá, e eles eram altos, assim, grandões, fortes, né? O sujeito chegou, e maus para burro. Eles chegavam e jogavam um negócio assim, uma pílulazinha assim no sujeito, aí aquele caía lá no sujeito assim, e soltava uma fumacinha, e o sujeito morria. Estava morto.
Aí agora ele vinha de lá e sentava em cima do cara, assim, ó. E, quer dizer, incorporava. Isto é incorporação. Ficava. E aí, quando saía de lá, usando aquele corpo, não era mais o sujeito, João da Silva, né? Era o marciano agora, que tinha a mesma aparência. Pois bem, um espírito incorporado com o médium inconsciente é desse jeito. É como se fosse um marciano que chegou, tirou o cara e ficou no lugar dele. E agora ele faz. Só que, mesmo no caso, nesse terceiro caso aí, de incorporação, em que o espírito como que entra no corpo do médium, realmente ele não entra. Ele fica do lado de fora e aciona mentalmente. Porque não precisa de entrar lá para pensar. Porque mesmo que ele entrasse lá, ele ainda tinha que pensar e mandar telepaticamente para o cérebro do médium. Então ele não precisa entrar, ele manda cá de fora mesmo. Mas ele pode até se ajustar no corpo do cara, se ele quiser. Porque realmente o corpo está oco para ele, espírito. Porque mesmo que o outro espírito esteja lá, ele pode abraçar com ele e ficar acoplado e incorporado junto. Tem um livro do Dr. Inácio que ele conta que ele passou 2 dias incorporado num sujeito lá, né? Ele veio cá na Terra e ficou um cara de rua lá, um mendigo de rua. E ele incorporou no sujeito. Ele queria fazer uma experiência de o que é que ele ia sentir, como é que ia ser e tal. Então ele incorporou no sujeito. Agora, não prejudicou porque o bêbado se sentiu muito bem com ele lá. E ele sentiu mal, né, o corpo ruim do bêbado e tal, ele sentiu mal com aquilo, mas ele ficou fazendo a experiência. Ele não estava sendo contaminado com nada. Só que o que ele pensava, o bêbado falava. E o que o bêbado falava, ele escutava, mesmo que o bêbado não falasse. Bastava pensar que ele escutava. Na condição de... Aquilo é incorporação. É um ajustamento do espírito ao corpo do outro. Esse negócio de estar por dentro ou estar por fora é igual. Mas foi uma acoplagem mental ali de função mental do espírito e função mental do médium, e o espírito domina. Ele domina se o médium quiser. Porque naquele caso que conta lá no livro, nos Domínios da Mediunidade, quando chegava um benfeitor, a Eugênia, a médium descrita lá, uma médium de ótimas possibilidades mediúnicas, ela se afastava e deixava o espírito comandar tudo, por causa da segurança que ela tinha, que era benfeitor. Agora, quando chegava um obsessor, ela afastava assim, para deixar o obsessor mais à vontade, mas ela dominava a mente dele. Ele só falava o que ela deixava. Ela escutava o pensamento dele e acionava uma permissão para aquilo sair na voz dela, do corpo dela. Então todo mundo escutava o obsessor falando. Porque a Eugênia aqui fora estava deixando ele falar aquilo. Quando ele queria xingar um nome feio, ela bloqueava aquela palavra. E ele engasgava e ela trocava por uma outra e ele falava. O que saía no alto-falante dela, que era a garganta dela, era a palavra que ela usou, trocando. Então ela interferia na mensagem conscientemente. Está lá no livro do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade. E então a gente fala assim, mas quer dizer que o espírito pode incorporar mesmo? Pode sim.
incorporar dentro do corpo. Mas pode? Pode. Usualmente ele faz isso? Não, usualmente não faz. Usualmente não faz. Ele aproxima e tal, né? Porque aí o médium sente mais. Que o médium está sendo sensibilizado pelo espírito que está ali. Se o médium afastar um pouquinho, se o espírito afastar um pouquinho, o médium nota, ele afastou um pouquinho. Mas ainda continua com a influência aqui. Ou então ele aproximou mais. Agora ele está bem próximo. Quer dizer, o médium percebe isso. Então, se o espírito incorporar, abraçar mais por dentro ainda, pode também. Porque o corpo não é obstáculo para a passagem do espírito que está comunicando. Mesmo que a alma esteja lá, ele acopla nela assim por dentro. Então, em casos de obsessão, assim, obsessão dolorosa, subjugação, por exemplo, subjugação, que é a obsessão mais grave que tem, mais dolorosa, mais penosa, a incorporação é duradoura. O indivíduo fica incorporado muitos meses no sujeito, o tempo todo, dia e noite. E assume o controle da mente do perturbado, do obsidiado, de tal modo que o sujeito só fala o que ele quer. Ele é que fala. E o outro está lá. No caso da obsessão, a proximidade do obsessor com o algoz pode ser perto ou o obsessor pode também estar longe? Na subjugação sempre está perto. Agora, em outros casos, o obsessor pode acionar a mente do médium com grande facilidade, grande intensidade, não estando perto. Aí chama fascinação. Quer dizer, o médium, o espírito faz o médium acreditar que não tem espírito nenhum ali. É ele que está pensando assim. Então, e é o espírito que está comandando ele. Chama fascinação. O Allan Kardec fala lá no livro dele, no livro dos médiuns, que não se sabe que tipo de obsessão é pior. Se é a subjugação ou a fascinação. Porque as duas são dramaticamente dolorosas. Tanto que a obsessão mesmo é isso aí. Fascinação e subjugação. Porque a outra não devia chamar obsessão. Mas chama porque não tem palavra, né? Chama obsessão simples. Obsessão simples é esta sutil aí, em que o espírito aciona e sai fora, depois volta, aciona de novo, sai fora. Isso acontece com a gente. Usualmente, qualquer um de nós pode ser alcançado por um pensamento sutil de espírito. Não estamos obsediados nem nada, mas a influenciação do espírito pode nos alcançar e a gente pode estar, às vezes, repetindo ideias dos espíritos, pensando que são nossas. Por isso que o Allan Kardec fala naquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, aquela 559 do Livro dos Espíritos, que ele fala que a pergunta é assim: influenciam os espíritos a vida dos homens? E a resposta das entidades superiores foi a seguinte: influenciam muito mais do que podeis imaginar. Influenciam tanto que ao normal são eles que vos dirigem. Está lá no Livro dos Espíritos aí. É assustador, né? O tanto de gente que está falando besteira perto da gente, tocado por espírito. Praticamente todo mundo está falando besteira perto de você. Pois o indivíduo ficou irritado, coisa assim.
virou médium, transmite quase que integralmente o que o espírito quer. Nós todos podemos fazer isso. O Allan Kardec chega a dizer assim: os melhores médiuns não estão livres da influenciação dos espíritos. Os melhores médiuns. E fala assim: Deus permite isso para que o médium aprenda a desenvolver o seu discernimento. Porque de tanto repetir ideia de espírito e tal, lá adiante ele acaba descobrindo e conclui que ele é um idiota, que ele não pode confiar nele mesmo, porque, ou seja, ele cresceu. Quando ele chega a admitir a possibilidade de ser instrumento dos espíritos para prejudicar os outros, gente, não existe nenhum prejuízo de alguém contra outro que não seja tocado por espírito. Não quer dizer que o médium não queira. O médium quer, o espírito veio ajudar ele sem ele pedir. Os dois estão prejudicando o espírito lá. Os dois estão prejudicando o sujeito. Toda perseguição, assim, chefes atrabiliários, figadais, que brigam com os empregados por pouca coisa, aquilo é espírito. Espírito visivelmente, assim. O espírito está tocando o cara o dia inteirinho. Empregados, relapsos, briguentos, malfaladores, que puxam revoltas, dirigem maledicências, tudo coisa de espírito. Na família, assim, encrenca, divergência, desconfiança. O marido demorou um pouquinho, a esposa está lá tranquila, o espírito chega no ouvido dela e fala assim: seu marido está demorando, você já pensou na possibilidade de ele estar no motel? A ideia cai na cabeça dela assim, na hora. E ela, ocorre a ela, fala: desgraçado, não chegou, onde é que será que ele está? Na hora que ele chega, está com aquele pau de desamassar macarrão, né? Despichar macarrão lá. E aí, onde é que você estava? No serviço. E às vezes estava mesmo no serviço. Quando ele estava no motel mesmo, nesse dia o espírito não acionou ela, não. Porque ele quer o mal dos dois, né? Não, você fica pensando mal do seu marido, não, coitado, está lá no escritório trabalhando para pagar as contas aqui, você pensando em motel. E ele está no motel. Nessa altura, a mulher, na hora que ele chega, fala: ô benzinho, preparei um jantinho, um guisado aqui para você de primeira. Ou seja, conclusão do marido: eu posso ficar tranquilo porque está tudo sob controle. Bom, eu estou dando esse exemplo aqui, que é um exemplo estúpido. Porque se a mulher fosse razoavelmente adiantada, ela podia até saber que ele está no motel mesmo e esperar ele com o guisado do mesmo jeito. Eu assim: mas você sabia que seu marido está no motel? Sim, sabia. Mas por que você está fazendo isso com ele? É problema dele, não é meu. Meu problema é ser uma boa pessoa. Se ele é um péssimo sujeito, o problema é dele. Você vai ficar casada com ele? Vai: vou, eu não sou dona dele, não sou responsável pelo... Ele ajuda aqui em casa e tal, está muito bom. Não quer ser meu sócio? Não seja. Melhor isso do que estar separado. Porque o que faz a pessoa gritar assim: melhor separado do que um marido desse, isso aí é o orgulho que faz. Não é o bom senso. Tem uma mensagem de um espírito. Eu estava vendo, o livro está ali na janela. Se vocês passarem lá, vocês vão ver. O Mundo em que Eu Vivo. É o nome do livro. Livro bom aquele, viu? Do Silveira Sampaio. Do tempo que a Zíbia Gasparetto era espírita. Ela psicografou aquele livro, que é muito bom. Naquele livro tem uma história de uma mulher que é uma história comprida, não vai dar para completar aqui não, mas só um resuminho assim. O marido tinha uma outra lá, e a mulher descobriu,
e resolveu matar ele e a outra. E ela botou um detetive, o detetive deu para ela uma ficha e tal, completa, e ela sabia que o marido ia estar hoje às 4 horas lá num lugar com a outra. E ela pegou o revólver, ajeitou direitinho, se vestiu, tal, chamou um táxi e ia lá matar os dois. Na hora que ela saiu de casa assim, que o táxi chegou, que ela ia saindo, a espiritualidade amiga interveio e fez a vizinha gritar desesperada lá. Socorro, pelo amor de Deus e tal. Aí ela conhecia a mulher, né? Ela falou pro táxi, espera um pouquinho. E foi lá. Chegou lá, com o revólver na bolsa. O filho da mulher estava caído lá, sofrendo um acesso. Um transepileptoide aí, que pode ser epilepsia ou uma síncope nervosa, um outro troço lá, né? Então a gente chama de ataque epileptoide. E ela então ajudou a mãe a socorrer o menino ali e tal, e aquela coisa. E assim, precisa levar para o hospital, assim, eu não tenho dinheiro, não tenho como, não posso levar e tal. Aí ela falou assim, eu tenho, o carro está aí, vem cá. Ajudou a mulher, botou no táxi e foi para o hospital, em vez de ir lá matar. E lá no hospital a mulher não tinha dinheiro, ela fez um cheque de depósito lá, e o pessoal atendeu o menino e tal, socorreu, e ela ficou conversando com a mulher lá. Aí passou da hora de matar, né? Ela decidiu, não matava mais hoje não, amanhã eu mato aquele desgraçado. Mas, aí, o menino teve alta, ela botou o menino e a mulher num táxi, levou para casa, entregou a mulher na casa dela. A mulher agradeceu muito e ela conversou um pouquinho com ela. Falou, escuta, a senhora está passando a dificuldade dessa por quê? Se não tem mais, não, meu marido me abandonou, ele foi embora com uma outra. Eu falei assim, com uma outra? Assim, foi. Eu não posso competir com uma outra mais nova, mais bonita. Não tem. Mas também não estou preocupado com isso, não. Ele está na dele, eu estou na minha. Assim, mas e agora? Assim, eu estou esperando ele voltar. Na hora que ele brigar com a outra lá e tal, porque depois de certo tempo veio o cansaço, né? Ele volta. Assim, mas se ele voltar, você não vai aceitar? Assim, claro que sim, ué. Eu preciso dele aqui como ajudante, sócio nas despesas. E até como companhia humana. Isso eu preciso dele, então é claro que eu aceito. Assim, mas e o orgulho da senhora? Assim, isso é besteira. Eu nasci aqui para cumprir o meu projeto. E não o meu e o dele. O dele é ele que cumpre. Eu carrego a minha cruz, ele carrega a dele. Se ele está carregando mal a dele, o máximo que eu posso fazer é tentar ajudar e não resolver brigar com ele. Assim, mas não acredito que tem gente assim no mundo. Assim, é a melhor coisa que eu posso fazer. Assim, e se ele, quando voltar velho, cansado, desgastado e não presta mais? Assim, nesse caso eu estaria aqui para ajudá-lo, com o meu irmão necessitado. Ao invés de fazer caridade lá no centro espírita, eu vou fazer caridade aqui em casa com um necessitado que precisa, incidentalmente, é até o pai do meu filho. Assim, não acredito que a senhora pensa isso. É assim, não faço vantagem nenhuma. Estou trabalhando na melhor economia da minha conveniência. Está no livro, vocês leem aí, ó, esse livro aí, ó. Mundo em que eu vivo. É assim, mas o Espiritismo fala isso? Assim, não desse jeito. O Espiritismo fala para nós perdoarmos as ofensas. Aliás, foi Jesus que falou. Agora, como é que a gente faz para perdoar é outra coisa. Eu estou escolhendo meu jeito aqui. As mulheres cometem um pesado engano, diz essa senhora, ao pensar que os maridos são propriedade delas. Não são, não. Eles têm o direito de fazer escolha. Se ele escolheu ir passar um tempo com a outra lá, vai com Deus, o problema é dele. Mas eu não aceito isso assim. A senhora aceita o que pode. Cada um faz o que pode. O Espiritismo não fala para fazer isso.
quem fala é Jesus. Jesus é que fala para a gente perdoar todas as ofensas. Fazer o bem a quem vos faça o mal. Isso que Jesus fala. Agora, ou nós entendemos isso e aplicamos, ou não, conforme a capacidade da gente. Agora, achar que o errado é certo, a senhora não pode fazer. Ninguém pode. Errado é errado, certo é certo. E a mulher ia matar o marido. Aí ela botou a mão na cabeça e falou assim: que centro a senhora frequenta? Deu vontade para assim, ué, luz ali em cima. Eles lá estão falando essas coisas. Mas não é só isso aqui que está falando isso, né? Isso está nos livros espíritas, qualquer centro tem que estar falando isso. Você não está falando, é problema deles, não é nosso aqui. Aí ela voltou, a matadora voltou para casa. O marido já tinha chegado, desconfiado. E ela chegou, fingiu que não aconteceu nada. E ele assim, onde é que você foi, bem? Assim, foi ajudar a nossa coleguinha ali que estava com problema. E ele assim, e agora? E aí? Assim, você aguarda um pouquinho enquanto você toma banho. Eu vou fazer um jantar bem gostoso para você. Terminou a história. Agora você tira a conclusão que você pode. O que é que nós temos que fazer? Isso aí. Não consigo. Então não faça isso. Faça o que você consegue. Tem outra encarnação, depois tem outra, depois tem outra e depois tem outra. Mas lá adiante, algum dia você vai chegar a perdoar os outros, não vai não? Aí vai casar com um sujeito que vai fazer isso com você e você então vai fazer aquilo com ele. Porque o perdão é para ser aplicado experimentalmente e não para ser aderido intelectualmente depois da leitura. Perdão é um negócio para a gente achar bonito quando a gente lê no livro. Achar bonito quando Jesus falou, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E os Espíritos falaram, seguindo o Mestre que amamos, a quem nos fere ou injuria, perdoa 70 vezes, 7 vezes cada dia. Então, um marido que injuria você, perdoa 70 vezes por dia. Fala, perdoa, não, vou matar ele. Fala assim, então mata. Depois vai morar uns 200 anos lá no umbral. Depois você volta para cá e vai ser traído outra vez. Até você aprender a perdoar. Você acha que tem alguém te traindo hoje para você aplicar a vingança? Ou para você aprender a perdoar? Como é que é? Tem alguém te ofendendo para você achar que esse mundo aqui é uma droga? Ou tem alguém te ofendendo para você aprender a perdoar? Como é que é? Agora, nós temos que ler o Evangelho e aplicar na gente, né? Não. Você faz isso, assim, eu não, acho que não sou capaz, não. Mas eu sei o que é certo. O certo é isso. Ah, no Boa Nova? Falou. É. No livro Boa Nova, Humberto Campos, falou, desse jeito. Aliás, a mensagem nesse livro aí chama Joana de Cusa. Pode ler lá no Boa Nova, ele fala, Jesus fala direto isso para ela. Exatamente, bem lembrado. Ah, eu não sou capaz de fazer. Claro que não, ué. Você não foi educado para isso. Você foi educado para vingar. Todo mundo está vingando perto de você. Como é que você não vai vingar? Agora chega aqui no centro, o pessoal prega o perdão. Você fala, que absurdo, isso é uma cretinice. Tem uma outra história que é só para a gente... Curtinha essa. A mulher morava lá em... Inventou uma cidade aqui, Campos do Jordão. Morava lá, aposentada, tinha uma renda boa, morava lá com o marido, muito bem, muito feliz com ele, tinha uma casa boa, e eles moravam lá, alegremente. Um dia veio uma senhora desconhecida, bateu na porta, ela recebeu
E a desconhecida entrou e falou assim, eu não conheço a senhora, mas eu vejo a senhora aqui, eu sei que a senhora é casada com o senhor fulano e tal. Então eu vim aqui falar para a senhora que ele tem uma outra, e está traindo a senhora. Aí a dona da casa falou assim, eu sei. Assim, sabe como? Assim, traindo não, ele está usando, desfrutando da companhia de uma outra moça. E eu, aliás, sou muito agradecida a ela, essa outra moça, porque eu amo muito meu marido. E esta outra está me ajudando a fazê-lo feliz. Sai dessa! Sai dessa! Agora você tem um versinho do Cornélio Pires. Eu ver aqui. Caridade nobre e estranha e do mais alto sentido é a da esposa que apanha sem reclamar do marido. Cornélio Pires, pelo Chico Xavier, no livro Conversa Firme. Nenhuma mulher jamais concordou com essa trova. Nenhuma não, deve ter alguma por aí que entendeu. Porque o dia que você apanhar do marido e abençoá-lo e achar que está tudo certinho, tal, aí na outra não. Daqui a 10, se você estiver fazendo isso, eu te dou os parabéns. Na outra. Que humildade é essa? Mas no dia que você fizer isso, você subiu. Aí é capaz de não encarnar mais, aí você é espírito superior. Ou seja, nós estamos caminhando para o espírito superior. Por enquanto nós não estamos nem aceitando a teoria disso. Mas, gente, por hoje é isso. Um grande abraço. Vão com Deus. Tenham uma ótima noite. Excelente serviço.